Muito bom dia, sejam todos bem-vindos a este programa Algo a Mais. E hoje nós vamos falar em especial, é quarta-feira, dia 23, porém, nós vamos ter um programa bem bacana sobre, vamos falar de água. O Dia Mundial da Água foi ontem, dia 22 de março, e por isso hoje esse assunto no nosso programa. E para isso eu estou aqui com o Alan Reginato Pereira e com o professor Inácio Mafuz. Então, e também muita música boa com Fabiano Dias. Na 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 na. O amor é o calor que aquece a alma. O amor tem sabor pra quem bebe a sua água. Sugestivo, bom dia! Bom dia, Laura. Bom dia a todos os nossos convidados. Bom dia a você que está em casa nos assistindo. Está começando mais um Algo a Mais. É isso aí. E hoje, então, para iniciar esse papo, antes eu gostaria de agradecer a todos os nossos patrocinadores que fazem com que esse programa aconteça de segunda a sexta-feira. A Lojas Regla, a maior multimarcas do sul do país, vestindo toda a família com as melhores marcas do mercado. E eu gosto de dizer aqui que visto Regla nos programas Algo a Mais, fico muito feliz. Ao Prana Energia Vital, levando terapias para a tua vida. Ao Sicredi, gente que coopera, cresce. A Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. E ao RP Mercados, um carro novo para chamar de seu. Então, lembrando dessa promoção do RP, que a cada R$100 em compras, você recebe um cupom para concorrer a um carro 0 km. E agora, as minhas boas-vindas vão para os guris que estão aqui comigo, seu Inácio Mafuz e Alan, sejam muito bem-vindos. Obrigado. Um prazer recebê-los aqui. Professor Inácio, o senhor pode falar, se apresentar para o pessoal em casa, para quem ainda não conhece o senhor já faz parte na bancada do Ponto a Ponto aqui no Algo a Mais, mas tem uma vivência dentro da Corsan, né? Laura, Fabiano, é um prazer, uma vez mais, estarmos com a Conecta TV, conversando e levando informações, buscando informações também para a nossa comunidade e para nós crescermos também como seres humanos. Então hoje, como a Laura falou, ontem foi comemorado o Dia Mundial da Água. Então está sendo feito um programa Água, está chovendo um pouquinho hoje, graças a Deus. Só no início, o Dia Mundial da Água foi instituído pela ONU em 1992, faz 30 anos, ontem fez 30 anos. Interessante, depois de quase 2.000 anos se deram conta, vai criar um Dia Mundial da Água, quando a água são os 365 dias do ano. A água é vida, portanto, mas antes tarde do que nunca, tem um dia para comemorar um pouquinho melhor. Ou mas pensar um pouquinho mais sobre também, tudo. Também. É isso aí, então, muito é um prazer, uma alegria participar então de mais esse programa da nossa Conecta TV. Maravilha. E Alan, seja muito bem-vindo. Gostaria que tu te apresentasse para o pessoal em casa, para que te conheçam, saibam o teu papel dentro da Corsan. Meu nome é Alan Reginato Pereira, eu tenho 13 anos de Corsan, né? Já não sou mais tão novo na Corsan. Sou agente de tratamento em água e esgoto e formado em química, né? Então, a gente tem um conhecimento sobre o assunto, né? Já fui gestor por um ano e meio, né? Antes do Inácio. Então, nós conhecemos a região, né? E como funciona. Então, vai ser legal a conversa hoje, acredito que... Com certeza. Alan, quando a gente vê essa questão de
falar sobre a água, né? Porque parece algo tão rotineiro e talvez é por isso que a gente não dê tanto valor quando se fala na questão água, na questão de economia, na questão. Só que a gente passa por situações, por momentos que a gente vê o como ela é importante. A gente vê, por exemplo, no último verão, o quanto foi difícil passar por momentos em que não tinha chuva. Então a gente vê o pessoal do interior muito sofrendo com a questão dos animais e enfim, né? Mas para a gente começar a falar um pouquinho sobre a nossa região, para que a gente possa também entender como funciona e talvez também fazer a nossa parte de uma maneira mais consciente. Alan, em relação aos nossos recursos hídricos aqui da região, o que a gente pode falar como para o pessoal saber em casa? Muitas vezes as pessoas pensam em água só aquela que chega na nossa casa, né? Mas não, tem que se falar em recurso hídrico. Esse recurso hídrico é a água que vai chegar na hidrelétrica para gerar energia elétrica, é a água que vai chegar na propriedade do produtor rural para poder irrigar a plantação dele, também a água que chega nas nossas casas, né? E essa água ela inicia o ciclo dela nas nascentes, nas fontes, nos banhados. No início é só um pouco de água, depois vão se somando, vai aumentando, vira um córrego, vira um arroio, um rio. E o importante nesse sentido é que a água chegue no local que ela vai ser utilizada, né? Para fazer isso, tem que preservar as nascentes, as matas ciliares. Existem leis para isso, né? E não é porque o cara achou que era bonito ter um verde ao redor da água ali, não. Claro. Né? Se você não tiver a vegetação na nascente, aquela água evapora. Se você cobrir aquela nascente, a água não vai correr. Se você não tiver a mata ciliar, aquele material da margem do córrego vai cair dentro dele, né? E a água não vai fluir para chegar no local que ela tem que chegar, né? Quando vai ser utilizada. Para quem não trabalha com isso, não tem noção o quanto isso é importante. Porque a gente vê justamente que é falado que sim, todo local de córrego e tudo mais é necessário ter essa mata ao redor e a gente vê que o pessoal por vezes utiliza até o limite, né, ou chegando à margem mesmo. Então, vendo isso, é muito importante sim pontuar a questão de preservação ali, principalmente ao redor dos córregos. Sim, porque é algo para nós, né? Você pode ver o valor da conta de energia elétrica. Muito é porque não se preservou as nascentes e as matas ciliares. A água acaba não chegando lá na barragem onde vai gerar energia elétrica. O preço dos alimentos, né? O produtor não tem como irrigar a plantação dele, vai dar quebra de safra, é oferta e demanda, não tem o que fazer. Se ele for a um poço para irrigar, ele vai botar esse valor no produto dele. Então nós, no final das contas, acabamos pagando. Então, essa teria que ser uma luta, a preservação das nascentes, da mata ciliar de todo mundo. É uma coisa importante para nós. Certo. E, seu Inácio, como a gente pode ver essa questão do abastecimento da nossa região de água, assim, para quem consome, como nós que consumimos, nós bebemos a água, como todos esses outros para onde vão, mas como é aqui da onde que vem e tudo mais, só para a gente poder pontuar para o pessoal de casa. Laura e telespectadores, falando especificamente da nossa Nova Prata. Nova Prata, eu falo um pouquinho de propriedade, apesar de estar aqui há pouco tempo, é privilegiada. Nós temos 2 mananciais hoje abastecendo a cidade. O Arroio Retiro, que abastece também Veranópolis e Vila Flores, e está em operação já não plenamente o Rio da Prata, o nosso sistema do Rio da Prata. É um sistema que era já uma obra de 12, 13 anos, que já era para estar em operação há bastante tempo. Está precário ainda a operação, está fase, não digo experimental, mas não com todo o volume desejado, a vazão desejada. Diversos fatores influíram nessa situação hoje, influem nessa situação. Por exemplo, a obra não terminada, uma obra mal feita, com vários defeitos, vamos falar claro, sem muita fiscalização, ou sem nenhuma fiscalização por parte da Corsã. Houve, do ano passado para cá, vários episódios de furto de cabos também, cabos de cobre, vale bastante dinheiro. Claro. Então, mas estamos muito bem servidos de água.
De Nova Prata, repito, é privilegiado no quesito água. Há também uma vontade, uma proposta da administração municipal, em conjunto com a Corsã, levar água tratada para todas as comunidades do interior de Nova Prata. Já estamos realizando algumas redes, construindo algumas redes, e o projeto do prefeito Graziotin, justamente até o final do ano que vem, se não consolidado total, ao menos projetos e início de obras, praticamente para atender todo o interior do município. Porque nós vemos, Inácio, a questão de muitos poços artesianos no interior, principalmente para quem pode, mas para quem não pode, então a gente já vê que precisa de todo dessa água chegando de forma potável para consumo, não é? Sim, Laura, não é. Depois o Alan fala com mais propriedade, porque ele é do setor de tratamento, é um especialista no quesito. O problema não é o poço artesiano, o problema é a qualidade, muitas vezes, dessa água. Tá, é uma água subterrânea, em tese de excelente qualidade, mas existem situações que, mesmo sendo uma água de um manancial subterrâneo, de um poço perfurado, a qualidade dela não é a ideal para o consumo humano, não cumpriria as determinações das portarias, enfim, do Ministério da Saúde, das organizações internacionais. Então, poço artesiano, como tu falaste, quem pode, perfura sem problema nenhum, paga 1, 2, 3 poços na sua propriedade, muitas vezes sem outorga dos órgãos competentes, sem controle, que é pior. E uma outra situação, às vezes o pessoal tem água da Corsã, tem um poço e a rede é a mesma. Isso é crime. Certo. Então é uma situação que nós temos que conviver, só que passa, como tudo na vida, por conscientização do elemento, do ser humano. Não adianta teimar, dizer que é bom, se ele diz que não é bom para ele. O melhor para ele é fazer da moda dele. Então, Claro. vamos conviver com isso, tentar resolver da melhor forma, usando muito bom senso. Com certeza, porque a questão é que, claro, a Corsã ela precisa ter a demanda para cobrir a todos a nossa população, né? Porém, a gente sabe que existem outras demandas que são dentro, principalmente de falar no setor agrícola, porque é onde o pessoal realmente, por vezes, demanda de quantidade de água, né? E é aí que é feito, né? Mas tem que ter toda a questão de documentação, porque o pessoal vai pulando essas fases que são muito importantes, e até a questão da análise da água, né? Se realmente ela está em consumo para consumo. E, Alan, como tu vê essa questão de sim fazer por conta todas essas perfurações e tudo mais, e consumir uma água que por vezes nem foi analisada? É importante que vai perfurar o poço, que pelo menos a análise inicial é cada 6 meses, faça uma análise da água, né? Porque ela vai alterando as características dela, mesmo no poço, com o tempo. Tem casos ali que a perfuração do poço dá ferro na água, às vezes dá um pouco de turbidez. Alumínio, eu já vi uma análise de um poço que deu alumínio na água. Teve um que eu vi que deu arsênio na água, tipo, né? Sim. A pessoa, ainda bem que provavelmente ninguém tomou aquela água, né? Eles devem ter utilizado ela para outra coisa. Mas também flúor, teores elevados de flúor, que acima do padrão da legislação pode causar problemas. Então, por esse lado, é importante fazer análise físico-química da água, né? Principalmente se tu vai tomar ou vai dar para os teus animais. E por outro lado, eu fiz meu projeto de conclusão de curso de química. Eu estava trabalhando em São José do Ouro, então eu fiz daquela região a análise microbiológica da água de poços superficiais e profundos lá da cidade, né? Enfim. Os superficiais, quase todas as análises deu contaminado. Tipo, então, de alguma maneira, estava entrando em contato com fezes de animais ou com esgoto, aquela água superficial. Nos artesianos, os mais profundos, metade das análises deram positiva.
Então, também é importante, se a pessoa tem um poço no interior, que se faça de alguma forma a cloração da água, para eliminar esses micro-organismos, né, que podem vir a causar doença, né? Você não, se está entrando em contato com esgoto ou com fezes de animais, você não sabe se tem doenças ou não, mas está entrando em contato, então é perigoso para a saúde da pessoa. Nesse sentido, junto à Secretaria de Saúde ou à Secretaria de Agricultura, normalmente, né, eles têm um projeto lá de doar ou conseguir vender o hipoclorito para dosar, eles explicam como funciona, né? Lá em São José do Ouro eles tinham esse programa, a Secretaria de Saúde, pela Vigilância Sanitária, eles iam lá e atendiam, e até explicavam para as pessoas como dosar e tal. Então, nesse sentido, é importante que se faça algum tratamento dessa água, né? Se a pessoa vai consumir só dessa água. Com certeza. Não, mas então, que bacana de poder saber que existe uma forma, se por eventualidade é a única forma da pessoa estar consumindo a água, mas que existe uma maneira de estar tratando ela. Então, vá até o pessoal da administração, enfim, a quem realmente trabalha nesta parte e converse sobre para poder tratar a tua água. Agora nós vamos para um breve intervalo comercial e a seguir a gente retorna com o programa Algo a Mais de hoje. Vamos de música. Flores na cabeça, nossos pés descalços, nossa vida toda de paz e amor, de paz e amor. Paz e amor, de paz e amor. Quer investir o dinheiro para a realização dos seus sonhos e ainda concorrer a prêmios incríveis? Então participe da promoção Investir para Crescer da Sicredi Ibiraiaras RSMG, de 25 de fevereiro a 28 de novembro. Aplique seus recursos com a cooperativa, ajude a desenvolver a região e ainda concorra a motos, TVs, adegas, Alexas e iPhones. São 5 prêmios por agência e quanto mais produtos de investimentos você usar, mais chances tem de ganhar. Promoção Investir para Crescer. No Sicredi, o seu investimento rende prêmios incríveis. Retire os seus cupons na sua agência para concorrer. Acesse sicredi.com.br/promoções e saiba mais. Sicredi, gente que coopera, cresce. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. Músicas, convidados e bom humor. B-Night, toda quinta na Conecta Mais. Você não precisa comprar um carro novo para ter um. RP Mercados 10 anos e você de carro novo. A cada R$100 em compras, você recebe uma cartela para concorrer a um Fiat Mobi 2022. E atenção, os cupons fiscais são acumulativos, então você pode guardar e trocar quando chegar ao valor. Quanto mais você comprar, mais chances tem de ganhar. RP Mercados, há 10 anos, inovando para melhor te atender. Fácil, extremamente fácil pra você. Eu e todo mundo canta junto. Fácil, extremamente fácil pra você. Eu e todo mundo canta junto. Eu e todo mundo canta junto.
Muito bem, Fabiano. Estamos de volta com o programa Algo a Mais desta manhã. Para quem também nos assiste à noite, um abraço a todos que nos acompanham e continuam na programação da Conecta Mais. Hoje nós estamos falando, nesta quarta-feira, nós estamos falando sobre o Dia Mundial da Água, que foi ontem. Nós conseguimos trazer esse assunto para hoje, para poder falar o quanto é importante vários aspectos em relação à economia, ao consumo, a como a gente tem que cuidar desse nosso bem, que ele é tão importante, necessário para todos nós, né? Até ontem a minha pequena voltou da escola com uma faixinha na cabeça dizendo: cuide do meu futuro. E para quem é pai e mãe, isso mexe muito, porque a gente até então, né, a gente diz, não, tem que cuidar da água, tem que, claro, é óbvio, não desperdiça, vai escovar o dente, né, faz a tua prevenção como tu consegue, assim, nesse cuidado de não esbanjar ela, né? Mas quando a gente vê os nossos pequenos, né, parece que é um apelo deles para nós. Então é uma outra situação. Então agora voltando com esse nosso papo, falando sobre a questão da água, a gente está aqui com o Alain Reginato Pereira e com o seu Inácio Mafuz. E agora, pessoal, para a gente voltar e poder entender um pouquinho sobre o consumo da água. A gente sabe que quando as pessoas recebem em casa, muitas fazem o consumo normalmente, não sentem nada de diferente, mas tem gente que diz, eu sinto aquele gostinho de cloro ou alguma outra, né, enfim, e por isso acaba não consumindo por pensar que pode não estar própria para consumo. Então, Alain, como a gente vê que a Corsan realmente trata e como essa água chega até as famílias para que também a gente tire um pouquinho dessa situação que fica no ar, né? Sim, a água quando vem do rio, o problema é tomar água do rio direto, que seria aquele material que está ali, que não é água, né, que tem aquela turbidez na água, e principalmente os micro-organismos. Então, quando passa no tratamento da Corsan, você usa o sulfato de alumínio, você retira aquele material que está suspenso ali, e usa o cloro para matar os micro-organismos. Isso torna a água potável e segura para o consumo. Nesse sentido, não tem problema você tomar essa água da Corsan, né? Ela vai ter um pouco de gosto porque ela vem de rio. A pessoa que se tem um paladar mais sensível vai sentir. Vou comparar com a água de poço. Vamos supor, tem as outras cidades aqui da microrregião, né? Nova Bassano, Nova Araçá, Paraíso, São Jorge. Eles têm água de poço lá. Tu não sente, né, na água esse gosto, essa sensibilidade maior. Por enquanto, né, porque lá também eles vão ter que, futuramente, pegar água de manancial superficial, né? Provavelmente ali Paraí e Nova Araçá vão ter que pegar água do Carreiro. Tinha até um projeto, fazer uma estação de tratamento ali. Nova Bassano talvez venha água aqui de Nova Prata, né? Então, o futuro para as cidades vai ser água superficial. E ela tem essa característica, mas ela é perfeitamente segura para o consumo das pessoas. Então, quero dizer, senti um pouquinho do gostinho, enfim, mas com certeza o que chega para ti em casa está chegando na qualidade de ser consumida. Então, isso é bem bom a gente também estar pontuando para que a gente tire um pouquinho dessa questão que o pessoal fica, mas eu sinto um gostinho, porque isso, mas eu acho que não, ela não fica 100%. Na realidade, sim, ela fica 100% para o nosso consumo. Então, a gente pode ficar muito tranquilo em relação a isso. E agora vamos falar um pouquinho sobre uma outra questão que pode estar afetando com o tempo o nosso bolso, né, seu Inácio? Eu não sei como anda a questão da privatização da Corsan, se acontecer. Como o senhor vê essa questão para nós, como habitantes meros que recebem a água em casa, e como fica para nós? Tá, Laura, me permite, antes de entrar nesse tema, complementar um pouquinho o que o Alain falou da qualidade da água da Corsan e de todas as concessionárias de água do Brasil. Claro. Nós cumprimos rigorosamente, somos fiscalizados, a legislação estabelecida pelo Ministério da Saúde, pelas portarias, enfim. Então, quanto ao um gostinho, enfim, um pouquinho mais de sensibilidade no paladar de alguém. Mas eu pergunto, o que é mais seguro? Tomar água da Corsan com esse suposto gosto ou consumir água dessas bombonas de 20 litros?
Não estou colocando em dúvida Claro. a honestidade, a idoneidade dos fornecedores. Mas, normalmente, o primeiro ponto a ser questionado, o transporte dessas bombonas, vem da onde? São enchidas aonde? Nesse nosso verão, o último verão, quanto temperaturas tempo? altíssimas, em cima de um caminhão, por quanto tempo, ao sol, a qualidade dela. Quer dizer, quando o próprio funcionário da empresa, da concessionária, vai colocar a bombona no bebedouro, o que ele faz? Ele tira um lenço do bolso e passa no bebedouro e na boca da bombona, quando ele tira o lacre. Sim. Então, qualidade por qualidade, 10.000 vezes a água da torneira. Essa nós garantimos. Há um quesito aí que é importante ressalvar e importante salientar. Quem tem reservatório domiciliar, uma caixa d'água em casa, tem que limpar a sua caixa d'água no mínimo uma vez por ano. Porque não adianta nós, Corsã, colocarmos uma água de excelente qualidade na entrada da tua residência se a tua caixa d'água está contaminada. Isso é um fator que deve ser levado em conta por todo mundo. A água, até o hidrômetro, até a entrada da residência, nós garantimos. Pode nos cobrar qualidade. Da residência para dentro, não se sabe, né? Mas Claro. tudo bem. Quanto à privatização da Corsã. A privatização, não só da Corsã, de outras estatais, virou programa de governos. Tá? Muitas estatais realmente não tinham nem razão de existir. Por exemplo, falando no nível federal, foi criada anos atrás uma estatal do trem-bala Rio-São Paulo. Empregaram quase 1.000 pessoas, estão lá empregadas até hoje, porque não conseguiram eliminar essa estatal. Então são coisas, tem que tratar, no meu ponto de vista, tratar diferentemente os diferentes. No caso da Corsã, água. E o Alan tem 13 anos de Corsã, conhece muita Corsã, trabalhou em diversos municípios da região. Eu, apesar da idade um pouquinho maior que o Alan, eu tenho menos tempo de Corsã e conheço a Corsã muito mais de fora para dentro do que dentro. Eu tenho 9 anos de Corsã. Então, o que, no meu ponto de vista, e isso é corroborado por outros colegas e pessoal de fora, a Corsã, como todas as estatais, precisam de, não digo um choque de gestão, mas uma gestão mais profissional, menos política. Tá certo. Quer dizer, tem que seguir um padrão. Eu estou na Corsã e esse é o terceiro governo que eu pego na Corsã. Quer dizer, cada governo tem a sua diretriz e automaticamente passa essa diretriz para as suas subordinadas, suas estatais. A Corsã, apesar de todos os pesares, é altamente rentável. Ontem foi publicado o balanço, enfim, o demonstrativo financeiro da Corsã do exercício 2021, um lucro superior a 350 milhões. Quem é o maior acionista da Corsã? Com 99,9%, o governo do Estado. Então vai para o caixa do Estado o lucro praticamente todo. Claro. Em épocas de necessidade é direto. Informações que nós temos. Este ano, o ano passado, metade do ano passado para cá, a Corsã aportou para o caixa do Estado 1 bilhão e pouco de reais. Sim. Aí falam que a Corsã não tem capacidade de investimento. Tem, desde que bem gerido e buscando as fontes adequadas. Com certeza. Mas eu não vou questionar programa de governo. Só que a população tem que estar ciente que provavelmente o ente privado que assumir mesmo 100% uma estatal vai mudar completamente o modo de trabalhar normalmente, que é e visa o quê? O lucro. É diferente, por exemplo, uma estatização de uma telefônica ou de uma concessionária de energia elétrica. A água é bem diferente, é nossa aqui. A população, tanto a energia elétrica como a telefonia, são sistemas hoje tecnológicos altamente desenvolvidos
não envolvem tanta necessidade de mão de obra, enfim, de tratamento, no caso. A telefonia é satélite. Nós, a água, não. Como o Alan falou, você tem que preservar as nascentes, captar no rio ou no poço, tratar essa água, distribuir pelas cidades. Nós distribuímos como? Com redes físicas subterrâneas. Não inventaram ainda o cano pendurado no poste, nem o abastecimento via satélite. Sim. Então são coisas diferentes. Então, voltando um pouquinho, a Corsã, bem administrada, se tornará uma das empresas mais lucrativas do Rio Grande do Sul. Ela sendo muitas vezes mal administrada, dá um lucro de 350 milhões. Então são coisas que tem que pensar muito bem, usar de bom senso. Não pode ser uma folgadilha. A prova é que a intenção inicial era fazer essa privatização no ano passado, está sendo postergada por questões legais, por questões de pressão em cima dos próprios deputados, enfim, do próprio governo. E os prefeitos, a diretoria da Corsã enviou os aditivos contratuais às prefeituras. Dos 317 municípios, apenas 74 assinaram esses aditivos num primeiro momento. Por quê? Existem dúvidas. Eu não vou entrar no mérito dessas dúvidas. Então tem que ser bem pensado, a população tem que ser bem esclarecida. E como o Alan tocou antes no assunto, provavelmente haverá de incidência tarifária. Hoje a Corsã, por exemplo, nós temos aqui em Nova Prata, nós temos o Polo, a nossa sede, a unidade Polo, que é Nova Prata, atendemos mais 4 unidades menores, São Jorge, Paraí, Nova Araçá e Nova Bassano. O lucro de Nova Prata, que é uma unidade altamente lucrativa, como Veranópolis, é rateado depois, não só para atender nossas 4, vai para o caixa da Corsã para atender, por exemplo, um Maçambará da vida, um Arambaré da vida, cidades menores, que não teriam capacidade nem de manter um funcionário. E a Corsã mantém isso, através dos chamados subsídios cruzados. Precisa, sim, reforços, precisa, sim, vamos botar entre aspas, um choque de gestão. Por exemplo, só para encerrar, Laura, a Corsã hoje nós somos em torno de 6 mil funcionários. 20% desse contingente está em Porto Alegre, na Casa Grande. E o serviço está aqui aonde? Está aqui na Senzala, que eu digo. Somos nós, as unidades, e sai daqui do trabalho do Alan, dos outros colegas, de todas as unidades do Rio Grande do Sul, o dinheiro que sustenta a Casa Grande. É justo? É a contingência estatal, enfim. Mas se a coisa fosse melhor distribuída, melhor administrada, funcionaria muito melhor. Com certeza, muito bem colocado. Então, para quem não está por dentro e até mesmo para pensar um pouquinho sobre todas essas questões, como é importante a gente estar sabendo, né, Inácio, ver todos esses números, né, saber desses números e dizer, poxa, será que sim, vale a pena, será que não? Essa questão do choque de gestão, como... Né? Então é uma forma bem bacana de deixar aqui a questão no ar para quem está em casa e também refletir sobre pensar no que é melhor. E Alan, bem como o Inácio colocou para nós temos a questão de que a água chega por rede, né? Uma rede que ela é subterrânea para as pessoas. E como a gente pode ver essa questão da rede, a gente vai falar então exclusivamente em Nova Prata, né? Pelo fato tu trabalhas exclusivamente em Nova Prata ou região, Alan? Agora eu trabalho no tratamento de Nova Prata. Certo. Já Porque, trabalhei na Nova Bassano. Certo. Porque a gente vê que todo esse sistema, para que possa chegar nas pessoas, ele precisa de manutenção também. Então, como tu vê essa questão da Corsã tá toda hora na função? Porque imagino que uma cidade como Nova Prata, que a gente diz assim, talvez uma das maiores da nossa região em relação a todo esse sistema que precisa existir. Como tu vê essa manutenção que acontece de dentro da Corsã para com a comunidade? Acaba ocorrendo
rompimentos de rede é uma coisa normal, a rede sempre vai romper, parte porque tem redes antigas, né? Daí teriam que ser trocadas, precisa de investimento, é uma opção da gestão geral da Corsan, né? De alocar o valor para investir. Quando vai trocar a rede, dá muita incomodação, né? O pessoal que mora na Placidina do Araújo ou na Luiz Marafon ali sabe como é que foi as obras, né? Atrapalha o trânsito, dá pó, né? Tem toda essa questão do investimento. Então, esses rompimentos acabam ocorrendo, né? Poderia ser trocadas essas redes, ia gerar um transtorno e tudo mais. Quando você ocorre o rompimento da rede, o vazamento normal de rede, o funcionário vai lá, abre a vala e troca, conserta, né? Normalmente não tem problema com a água depois. O que às vezes ocorre, e que acaba chegando água com terra, água turva na casa das pessoas, é um rompimento de um terceiro. Tipo, a prefeitura vai fazer uma manutenção e a máquina quebra a rede. Ou, no caso, que muitas vezes acontece, a Tiaraju, a serviço da RGE, vai trocar os postes e perfura a rede. Aí, nessa situação, tu rompe totalmente a rede e tem água ali, naquele buraco, e a água continua indo. E acaba entrando material para dentro da rede, né? Às vezes acontece isso, chega água turva na casa das pessoas, é por isso que acontece, né? Então, nesse sentido, o que dá a segurança é justamente o cloro. Porque se entrar algum micro-organismo ali por causa da terra, o cloro vai eliminar ele, né? Até por isso que se usa cloro na água. Às vezes o pessoal questiona, por que não faz tratamento com ultravioleta? Por que não faz tratamento com ozônio, né? Então, em termos mais técnicos. Porque não fica residual na água. E o cloro sim, o cloro chega até a casa da pessoa, tem ainda cloro na água, né? E certo. Até conforme o Inácio falou, a importância da limpeza da caixa d'água, né? Porque chega com cloro na caixa d'água, a água fica parada e às vezes o cloro ali ele acaba se eliminando. E também vedar bem a caixa d'água, né? Porque tem água ali dentro, os animais às vezes querem tomar água, né? Aconteceu ter passarinho, ter outros animais, acontecer de entrar na caixa d'água, né? Então é um problema para a pessoa ou pro condomínio, no prédio onde tem essa caixa d'água, né? Com certeza, mas muito bem colocado. São coisas que podem acontecer e que é importante a gente estar aqui colocando, porque o pessoal em casa entende quando vê, poxa, na rua o pessoal tá abrindo, tá dando manutenção, então por vezes pode acontecer alguma coisa assim, então deixa correr um pouquinho, veja até o momento mas como é importante a gente saber, porque só julgar, às vezes o trabalho de quem está fazendo é uma coisa, mas é que são coisas que podem acontecer sem a previsão, porque às vezes alguém vai prestar algum outro serviço, acaba indo interferindo na questão da água da Corsan. Mas a gente sabe que tudo isso também é resolvido de uma forma rápida e fácil. Agora nós vamos para mais um breve intervalo comercial e a seguir a gente retorna com o programa Algo a Mais. Música, Fabiano. Quando o sol bater na janela do teu quarto, lembra e vê. E o caminho é um só. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. Você não precisa comprar um carro novo para ter um. RP Mercados 10 anos e você de carro novo. A cada R$100 em compras, você recebe uma cartela para concorrer a um Fiat Mobi 2022. E atenção, os cupons fiscais são acumulativos, então você pode guardar e trocar quando chegar ao valor. Quanto mais você comprar, mais chances tem de ganhar. RP Mercados, há 10 anos, inovando para melhor te atender.
Quer investir o dinheiro para a realização dos seus sonhos e ainda concorrer a prêmios incríveis? Então participe da promoção Investir para Crescer da Sicredi Ibiraiaras RSMG, de 25 de fevereiro a 28 de novembro. Aplique seus recursos com a cooperativa, ajude a desenvolver a região e ainda concorra a motos, TVs, adegas, Alexas e iPhones. São 5 prêmios por agência e quanto mais produtos de investimentos você usar, mais chances tem de ganhar. Promoção Investir para Crescer. No Sicredi, o seu investimento rende prêmios incríveis. Retire os seus cupons na sua agência para concorrer. Acesse sicredi.com.br/promoções e saiba mais. Sicredi, gente que coopera, cresce. Ponto a Ponto. Segunda, às 9 da noite. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. Não vim até aqui pra desistir agora. Entendo você, se você quiser ir embora. Não vai ser a primeira vez nas últimas 24 horas. Mas eu não vim até aqui pra desistir agora. Muito bem, Fabiano, estamos de volta com o programa Algo a Mais desta manhã. Hoje falando, né, sobre a água, sobre a importância, lembrando do Dia Mundial da Água, que foi ontem, dia 22 de março. Mas antes de continuar com o nosso papo aqui sobre esse assunto que é tão importante, eu gostaria de dar um recadinho sobre a loja Papel Picado e Companhia, que é próxima aí a Mix Lanches, aí no ladinho, abriu a Papel Picado e Companhia. Papelaria. Desta quarta-feira até sábado, todo cliente que chegar e falar que viu essa propaganda no programa Algo a Mais, ganha 10% de desconto nas compras aí da loja Papel Picado e Companhia. E eu gostaria de dizer que lá você encontra presentes criativos, gráfica expressa, a papelaria em geral, né, para escritório, que também tem muitos personalizados que você pode pedir lá e eles podem fazer. É muito mais que papel, é amor. Então, para quem precisar de serviços de papelaria, dá uma passadinha lá na Papel Picado e Companhia. Então, agora voltando com esse nosso papo, falando sobre o Dia da Água, mas esse é simplesmente uma alusão para que a gente possa hoje vir falar sobre e saber a importância sobre ter água de qualidade nas nossas casas, por isso que estamos com os representantes da Corsan, mas a gente está falando sobre várias questões da água, porque a gente sabe que para chegar até nós, existem diversas formas, ou se ela vem do rio, barragem, enfim, e é por isso que eu até vou perguntar agora para o pessoal que está aqui comigo sobre a questão de barragens. Como é que a gente pode ver? É algo pós e contras, Inácio, que a gente pode estar pontuando sobre as barragens? Laura e telespectadores, barragens, açudes, enfim, reservatórios de água, as propriedades rurais são essenciais. Se o agricultor ou o pecuarista, enfim, não dispuser de água, ele não produz. Certo. Só que, como tudo, tem que ser planejado, bem executado e bem... a operacionalidade tem que ser bem feita também. Certo. Então, muitas vezes, o que acontece, principalmente aqui na região da Serra, eu falo com um pouco de propriedade, sou engenheiro agrônomo. O pessoal, para ganhar alguns metros de lavoura, ele drena um banhado, seca uma fonte. Essa água, que ele poderia, em vez de drenar esse banhado,
fazer uma taipa, um barramento, enfim, e armazenar essa água, ou da própria fonte, vai fazer falta para a lavoura dele no futuro. O que aconteceu esse ano? Houve uma quebra monstruosa nas lavouras, principalmente soja e milho. Por quê? Falta d'água. Não choveu. Mas não existia também, não tinha nenhuma reserva de água. Então, hoje, esse ano, a única lavoura que não sofreu problema nenhum foi a lavoura de arroz irrigado. Porque o agricultor, o granjeiro, principalmente na minha região, lá embaixo, Tapes, Camaquã e Fronteira, onde produz arroz, as maiores áreas, muitas vezes, da propriedade são reservadas para açudagem. Se ele não tiver água, ele não planta, ele não colhe. Então, e outra coisa, hoje dos 497 municípios do estado, se não me engano, 435 ou 415 decretaram emergência ou calamidade em função da estiagem. Mas eu pergunto, aí tá o estado aportando recursos emergenciais para resolver um problema? Não vai resolver o problema emergencialmente, vai apagar o incêndio. Muitas vezes, sem água, é difícil apagar o incêndio. Só que não existe um programa, um projeto de irrigação no Rio Grande do Sul. E são cíclicas, as estiagens são cíclicas. Então, há necessidade de um programa, de um projeto a médio, longo prazo, que se eternize, de conservação, de reservação de água nas propriedades rurais. Na área urbana, se nós reservarmos água da chuva, de coletarmos essa água, colocarmos uma cisterna e a utilizarmos para irrigação do jardim ou da horta, para lavagem da calçada, lavagem do veículo, resolve em muito a questão do consumo da água. Aí tu vai dizer, mas está jogando contra a Corsã tem que vender água. Claro, mas o consumo tem que ser consciente. Claro. Então a reservação de água, principalmente na área rural, como também na área urbana, é essencial. Tá certo. Não, então é bacana a gente pontuar todas essas questões e visto que aqui na nossa região é o que mais a gente tem sentido nos últimos tempos, né, por causa da estiagem. Agora, Alan, vamos mudar um pouquinho e a gente já falou sobre a água que vem por bombonas, né? A gente já deu uma pincelada aqui falando sobre a água mineral. Como químico, eu gostaria que tu falasse um pouquinho da água mineral para nós, até mesmo porque, óbvio, ninguém vai te entregar uma garrafinha com uma água que não seja a própria para beber. Mas como a gente pode ver essa questão também para que ela possa chegar na casa das pessoas boa para consumo após um carregamento, passar tanto tempo, né? Porque tem a questão também da validade da água e tudo mais. Mas ela tem algum tratamento, a água mineral? A água mineral, a que vem em garrafas, vem lacrada, né? Não é essa de bombona. Ela vem direto na empresa, né? Então tem um químico responsável na empresa e tem a fiscalização. Certo. Essa de bombona, as bombonas são reaproveitadas, né? Certo. E são relacradas. Aí vai de como a empresa fez o carregamento dessa água, né? E qual o procedimento que eles fizeram até chegar na casa da pessoa. E tem a fiscalização também, né? Se eu não me engano agora, a vigilância sanitária fica em cima da fiscalização, né? Então, se fizerem todos os processos, tá ok, né? Mas, enfim, eu não sei, não acompanho, né? Não se sabe como funciona. Até porque então eu tomo água da torneira, né? Claro. Aí Mas é bacana a gente às vezes falar alguma coisinha, porque eu digo, não, também posso ficar tranquilo que em relação às águas que chegam, porque por vezes a gente não tá em casa para consumir a água da torneira, né? Sim. Então, para ter então a gente sabendo que tem técnicos responsáveis que cuidam disso também, a gente pode ficar também mais tranquilo em relação ao consumo. É claro que saber da procedência de quando tu vai fazer a tua compra da tua bombona, quem que te entrega, para que também te dê dados que tu possa ficar um pouquinho mais tranquilo. Mas sabendo que a gente tem sim água, tanto na questão encanada, quanto também na questão quando ela é fornecida já engarrafada, né? Então é muito tranquilo também para quem possa só
né, buscar um pouquinho mais de informação em relação às bombonas, né? Agora, o que mais a gente pode pontuar que é importante sobre a água na nossa região que o pessoal em casa precisa saber? Inácio. Laura, eu vou voltar um pouquinho já a questão da água mineral, de garrafa ou bombona. Específica, não estou condenando quem vende água Claro. de bombona e nem quem consome essa água. Mas vamos falar em dinheiro. O que é muito mais barato? Mesmo que tu coloque um bebedouro com água gelada, enfim, abastecido diretamente da rede, da Corsã, ou comprar a bombona. Eu não sei quanto é que está uma bombona de 20 litros. Mas 1.000 litros de água da Corsã saem R$6. Então, custo-benefício. Vai tomar uma água com garantia de qualidade, com um preço irrisório. São 50 bombonas, quer dizer, tu paga por R$6. Isso aí, né? Então, é importante a gente estar fazendo é essa o bolso, conta. ainda mais aqui Claro. na nossa região, que é uma região... Nessa época que estamos vivendo, com certeza Não é isso nessa época, pesa. é uma região que Sim. a gente conta os centavos, às vezes, Claro. não dá um desconto de 5 centavos, e tem 2, 3 bombonas de água no comércio, Sim. na sala comercial. Sim. Então é custo. Claro, é poder entender que com muito menos tu tem uma água de qualidade, que está sendo, inclusive ela está em movimento, né? Não é uma água que está ali parada, que Exatamente. depende de quantos dias que realmente tu vai fazer o consumo, também tem essa questão, e chega com qualidade para ti por um valor muito menor. Exatamente. Então, sim, isso é muito importante de saber, porque eu nunca fiz esse cálculo, né, essa conta. É bom. Então, isso é bom para abrir, né, para a gente poder tá por dentro. Sim, a própria água mineral, uma garrafinha sai R$3. Sim, Equivalente a 500 litros de água da Corsã. sim. Olha só. É muito importante a gente saber É o desses dinheiro, dados. é o custo. Aham. Tá, agora voltando à tua pergunta. Sim, não, mas não, em relação, são fatos, é exatamente o que eu perguntei, que é o que mais a gente precisa saber para pontuar aqui que as pessoas em casa precisem saber em relação à Corsã, em relação à água da nossa região. Alan, O importante, né, de maneira geral, assim, é que as pessoas se conscientizem, né, que o recurso hídrico está ali, mas precisa ser preservado, as nascentes, né, a mata ciliar, para que tenha água onde vai ser utilizada. E a nível mais local, principalmente os outros municípios, né, Nova Bassano, Nova Araçá, São Jorge, eles têm uma situação ali no futuro que esses poços não vão mais dar conta. E as cidades praticamente eles já perfuraram, onde podiam perfurar poços, e os poços vão secando, né, é mais caro, a questão da bomba, energia elétrica, né, é mais complicado de trabalhar com poço, né, nesse sentido. Então, a comunidade nesses locais, né, e o poder público, eles têm que se unir para pensar no futuro, né, porque tá logo ali, as cidades vão crescer e vão precisar de água, né. tá certo. E me diz uma coisa, em relação, agora eu vou falar sobre a contaminação das águas, né? Porque quando a gente pensa, o pessoal tem que ter todo um sistema, empresas e tudo mais, quando que precisam se desfazer dos seus, né? E por vezes é na água, né? Nos rios, enfim. Como tu vê essa questão de tratamento dependendo também do que essa água precisa. Então, a gente tem grandes, eu digo, problemas na nossa água que precisam ser resolvidos até chegar na casa das pessoas? O grande problema das cidades grandes, que têm indústrias que não seguem a legislação, né, e descartam de qualquer maneira o material, é o efluente industrial, né, que é uma contaminação que às vezes tem metais pesados que é complicado de tirar da água. A maioria onde abastece a Corsã, a questão maior tu tem a contaminação da parte orgânica, né, que seriam efluentes provenientes de esgotamento sanitário de casas, geralmente, né. Também, nesse sentido, até o tratamento de esgoto seria importante, né, mas tem um certo limite que o rio consegue
se limpar sozinho. E o tratamento também, tem um certo limite. Se a água estiver muito ruim mesmo, Não tem é como. complicado tu tratar. Tu teria que usar técnicas que são mais caras e acabar elevando o preço, né? Então, se for desde o início feito o tratamento, né? Por exemplo, as casas, enquanto não tem tratamento de esgoto geral, as casas têm a sua fossa séptica, né? Para poder tratar aquele fluente que está saindo da casa. Já melhora bastante a qualidade do rio. Vamos fazer um comparativo aqui. Às vezes o pessoal pensa, o Rio da Prata e o Retiro, né? O Retiro, ele normalmente tem mais indicadores de efluentes domésticos do que o Rio da Prata. A água do Rio da Prata é mais limpa que a do Retiro, né? A gente acaba tá pegando os dois, né? E a do Rio da Prata parece melhor. Tu falou das barragens. Aqui no Retiro nós temos uma barragem, né? Depois a água, claro, vai para Veranópolis e Vila Flores. Claro. A barragem tem um problema, porque quando tá entrando pouca água, a água fica mais parada e pode proliferar algas que dão gosto e cheiro na água. O Rio da Prata já não tem esse problema, não tem barragem, é uma água corrente, né? Então, se for parar a pensar nesse sentido, a água do Rio da Prata é melhor, mais fácil de tratar do que a do Retiro, né? Mas nós temos águas tranquilas aqui para serem tratadas. Sim. Então a gente não tem muito problema com outros. Inclusive elas são bem melhores que vai comparar com o Caí, com até o próprio Taquari ou a região metropolitana de Porto Alegre, pega do Guaíba. Não, a água daqui é bem melhor que a deles lá, né? Na questão da original, né? Tá certo. Não, então, que bom, isso nos dá uma segurança também, né? Então, pessoal, falando sobre esse dia, eu gostaria de agradecer a vocês que vieram até aqui para poder deixar esses recados que são tão importantes para nós, né? Porque em casa a gente recebe e tá tudo certo, né? A água tá lá, límpida, a gente pode consumir, então, mas por trás a gente sabe que tem um trabalho bem grande sendo feito. Então, seu Inácio, muito obrigada pela participação no dia de hoje, num dia tão importante, num tema tão importante no nosso programa. Laura, me permite, antes de encerrar, claro, dizer, o Alan tocou num ponto muito importante, tratamento de esgoto. Sim. Então vou levar, não é novidade dizer que é um problema sério, inclusive foi um dos motes da privatização da Corsã, a não capacidade de investimento no tratamento de esgoto. Vou falar especificamente Nova Prata. Eu tive a honra de ser convidado pela administração municipal, de participar desde o ano passado num grupo de trabalho na revisão do Plano Municipal de Saneamento de Nova Prata, envolvendo água, abastecimento de água, tratamento de esgoto, resíduos sólidos, lixo e a própria drenagem urbana. Nova Prata priorizou nessa revisão do plano tratamento de esgoto. Que bacana. Então já existem, o anteprojeto já está praticamente pronto, falta definir o projeto, as alternativas já foram definidas nessa revisão. Então, em breve, eu não vou dizer no ano que vem, daqui a 2 anos, mas há inclusive uma proposta aí que nós recebemos, que no máximo em 10 anos, 100% do esgoto gerado em Nova Prata será tratado, tem possibilidade de ser tratado. E para encerrar, eu cito uma frase atribuída ao Guimarães Rosa, que a água de boa qualidade é como a saúde ou a liberdade, só se dá valor quando falta. É verdade. Muito obrigado a vocês. Muito obrigada, seu Inácio. Muito, muito bonita essa colaboração, porque sim, a gente precisa pensar desta forma. Então, e que bacana saber sobre a questão do tratamento de esgoto. Isso sim, a gente vai falar mais sobre, então, em outros programas. É um mérito da administração municipal de Nova Prata. Que legal. É que, por vezes, a gente não sabe tudo o que está sendo feito. Então, como é bacana estar sendo pontuadas essas questões, porque sim, isso vai fazer diferença para nós, né? Para nossa comunidade. Então, isso é muito bom. Muito obrigada. Alan, gostaria de te agradecer, deixar aqui um espaço para que tu possa fazer as tuas considerações. Eu gostaria de agradecer, né, o espaço, poder falar sobre isso. Eu acho que são assuntos importantes, falar sobre a água, a proteção dos nossos recursos hídricos e dizer para as pessoas que é um assunto sobre o qual elas têm que pensar, porque afeta a vida de todo mundo. Né? E porque nós temos que lutar, né, pelos nossos recursos hídricos, né, pela nossa água de qualidade.
Com certeza, muito bem. Muito obrigada e obrigada pelo teu trabalho, né? Porque a gente sabe que passa pelas suas mãos, tem essa responsabilidade de nos entregar algo de qualidade em casa. Então, muito obrigada. Claro, com equipe e tudo mais, né? Mas, em teu nome, eu quero agradecer, então, ao pessoal que está aqui comigo, ao Fabiano Dias, que mais uma vez fez muita música bacana aqui para nós, Fabiano. Obrigado, quero agradecer a essas informações, né, que por muitas vezes passam desapercebidas e a grande maioria da população não sabe. Mas a palavra de hoje é consciência. O seu Inácio deu uma informação aqui que é valiosíssima. 1.000 litros de água custam R$6. Então, se você parar para pensar na tua conta de água mensal, para um pouquinho e pensa para ver quantos 1.000 litros de água você gastou no mês inteiro. Consciência. E eu quero aproveitar para deixar a minha agenda aqui. Domingo estarei fazendo música ao vivo no Lagos Villa Park, ao meio-dia e à tarde no Garden. Aguardo todos vocês lá. Maravilha, Fabiano, que bom. Então, pessoal, agradecendo a todos, a você que está em casa, nos acompanhou, convido para que continue na programação da Conecta Mais. Hoje à noite, então, nós temos o programa Mulheres, logo após nós temos a reprise desse programa e lembrando que todos os dias às 8 da noite nós temos o Conecta News. Então, pessoal, um abraço a todos e até amanhã. Música, Fabiano. A vida passa telefone e você já não me atende mais. Será que já não temos tempo nem coragem de dialogar? Ainda ontem pela praia alguma coisa me lembrou você. E veio à noite os namorados se beijando e eu estava só. Vamos ser outra vez nós dois. Vai chover.